Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes, mas ai das grávidas e dos que amamentam naquele dia. Versículo 20. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aquele dia não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aquele dia. Amém? Oremos ao Senhor. Querido Deus, nós te adoramos, Senhor. Reverenciamos o teu nome, porque é santo, tu és verdadeiro, a tua palavra é fiel. E nesta noite nos colocamos diante de ti, Pai, para transmitir a tua palavra. E esta palavra, Senhor, que temos lido, possa encontrar guarida em cada coração, e que ela vá e produza aquilo pela qual ela foi mandada, e volte para ti, trazendo o que te apraz. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém? Podem sentar, irmãos, em nome do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Estamos sem algo? Amém. Uma bênção. Glória a Deus. Irmãos, eu quero estar também falando para você um versículo. Você abre a sua Bíblia, deixa a sua Bíblia aberta. No livro do profeta Isaías, no capítulo 43. Quero também compartilhar com vocês, o versículo 19. Isaías 43, 19. E eis farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não a sabereis? Eis que porém o caminho no deserto e rios ermos. Os animais do campo me servirão, os dragões, os filhos do avestruz, porque porei água no deserto e rio no ermo, para dar de beber a meu povo, a meu eleito. Esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Nós temos observado, irmãos, que nós estamos nos últimos dias, conforme a palavra de Deus, ela tem nos falado. Deus tem usado os seus servos para nos alertar, para alertar o seu povo, para a sua vida. Breve, o Filho de Deus virá sobre as nuvens buscar a sua igreja. Então nós precisamos, irmãos, estar preparados ante a volta do Filho de Deus. E o que nós estamos aqui nesta noite lendo, essa palavra vem nos mostrar a realidade dos acontecimentos que estão acontecendo não só no Brasil, mas no mundo todo. E esse versículo do livro de Isaías, no capítulo 43, versículo 19, fala a respeito de uma palavra profética que Deus, falando através da boca do profeta Isaías, que rios iam nascer no deserto, que os peixes também, eles iam ter peixes nesses rios. Nós observamos que na história geográfica do povo de Israel, há um rio que há muitos anos não corria, não fluía, o deserto estava seco, e agora esse rio começou a brotar no deserto, e ele começou a jorrar, e o povo ficou abismado, vendo aquele rio, do nada, começar a jorrar e começar a caminhar no seu curso normal e encher, transbordar o deserto.
Isso é o que? Cumprimento da palavra de Deus. A palavra de Deus fala também sobre quando a videira brotar, porque está chegando o verão. Nós observamos que tem também árvores que há muitos anos não existia em Israel, está agora brotando. Os próprios cientistas estão agora acreditando, vendo os sinais, descobrindo coisas que eles mesmos desacreditavam, como no caso de Sodoma e Gomorra, que aquele povo foi destruído com fogo e enxofre por causa da sua desobediência, por causa do pecado. E quando Deus, através dos anjos, disse para que eles não olhassem para trás, e a mulher de Ló olhou para trás por causa da sua riqueza que ela tinha, somente Ló e as suas filhas se salvaram e embora, subiram para o monte e fugiram, e os anjos apressavam eles, puxavam eles pelas mãos, mas a mulher ficou constituída, e até hoje está lá o Mar Morto, onde o índice de sal é muito grande, e a estátua está bem ali, diante dos olhos de muitas pessoas. Eles não conseguiam ver, agora eles conseguem chegar até perto. E a palavra de Deus fala sobre um rio que também sai e vem até o rio, o Mar Morto, e aquele mar se torna doce. Então todas as coisas estão apontando para a volta de Jesus. Jesus realmente está voltando. Há muitas pessoas que já não acreditam mais que Jesus vai voltar. Há outros que dizem que ele já voltou em 1905, 1805, 1814. As heresias aparecem. Mas a Bíblia diz que a hora, o dia e a hora ninguém sabe. E que Jesus virá como ladrão à noite, ou seja, quando ninguém estiver apercebido, muitos estarão desapercebidos, estarão conforme aquelas virgens loucas que não levaram consigo azeite, então será tomado de surpresa. E aqui no livro de Isaías, no capítulo 43, no versículo 18 e 19, em diante diz que Deus ia fazer coisa nova no deserto. Então até esta palavra está se cumprindo. Eu observo, irmãos, que por mais que nós venhamos falar a respeito de tudo aquilo que está acontecendo no nosso país e no mundo, ainda nós não podemos ver muitas coisas que estão fora do nosso alcance. Nós temos conhecimento através da mídia, dos jornais, coisas que estão acontecendo fora do nosso Brasil, coisas ruins e coisas boas. As coisas boas que estão acontecendo fora do nosso país é a conversão de muitos muçulmanos. Muitos africanos também estão se convertendo, e muitos judeus também que estão se convertendo ao Senhor, aceitando a Jesus como Salvador. Isso é prova de que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Quem crê nisso, levante as suas mãos e dê uma glória bem forte para Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Nós estamos felizes, irmãos, porque a palavra de Deus diz que quando essas coisas estiverem acontecendo, nós devemos olhar para o alto, da onde virá a nossa redenção. Aleluia! E nós lemos aqui em Mateus, no capítulo 24, nos versículos que se seguem, a respeito de coisas também que estão sendo evidenciadas, que já estão acontecendo. E como nós estávamos falando, pessoas que até diziam na minha época, quando eu era criança, minha avó já dizia que Jesus ia voltar, e cadê esse Jesus que não volta? Muita gente está abandonando o Senhor por causa, achando que está demorando,
mas a palavra de Deus diz que, ainda que muitos tenham a vida do Senhor por tardia, Ele não tarda, mas Ele vai voltar, e Ele virá rodeado dos seus santos anjos e arcanjos, sobre as nuvens, e diz a Bíblia que antes da última trombeta, quando ressoar da última trombeta, nós estaremos ouvindo o nosso novo nome, e nós vamos ser atraídos para Jesus, aonde Ele está, sobre as nuvens, para morar com Ele para sempre. Então nossos dias, irmãos, aqui na terra estão contados. O que está acontecendo, não somente no meio secular, mas dentro, no meio do povo evangélico, irmãos, é estarrecedor. A palavra de Deus nos manda vigiar e orar, para que o diabo não nos pegue, para que nós não caiamos em tentação. Mas existem muitos crentes deixando de vigiar. Tem muitos crentes que já se abandonaram o primeiro amor, e Jesus está voltando, e é necessário, irmãos, que a igreja do Senhor esteja orando, clamando. É por isso que nós estamos aqui nessa campanha de oração de um mês aqui na igreja, para que Deus venha despertar o seu povo na terra, para que Deus venha trazer o desviado para a casa de Deus. Nós caminhamos e observamos que não só aqui no nosso estado, mas em muitos outros estados do Brasil, as igrejas estão se esfriando, e a palavra de Deus diz que nós devemos orar para que a nossa fuga não se dê no inverno. E ainda diz: ai das grávidas, glória a Deus, porque quando Jesus vier, aquela que não estiver preparada, a criança estiver no seu ventre, vai sumir do seu ventre, e elas vão sofrer muito. E eu acredito, irmãos, que essa frieza também, que Jesus falou com os seus discípulos, que nós devemos orar para que não aconteça no inferno, ou seja, no inverno, digo, porque verdadeiramente o frio que nós estamos sentindo, muita gente fala: Senhor, parece que eu estou no inferno. Tem gente reclamando, quando é calor reclama, quando é muito frio reclama. Está muito quente, parece um inferno, está muito frio, parece um inferno. Mas a Bíblia fala para que nós tenhamos paciência, para que nós possamos vigiar, para que nós possamos ficar atentos aos sinais que estão acontecendo. Toda a corrupção no meio secular e todas as coisas que estão acontecendo dentro, no meio evangélico, são evidência da volta de Jesus. Irmão, nós temos uma passagem muito linda que fala a respeito de Abraão. Quando Abraão e Ló estavam ali no deserto, e de repente eles estavam crescendo muito. Abraão de um lado crescendo, o seu rebanho crescendo, os seus escravos crescendo, e também o seu sobrinho de um lado também estava crescendo, o rebanho crescendo, e diz a Bíblia que houve guerra entre os pastores de Ló com os pastores de Abraão. E Abraão, um homem sábio, um homem que simboliza, um homem espiritual, chegou para: olha, Ló, não haja guerra entre mim e ti. Nós somos irmãos, está toda a terra diante de ti. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Então ele simplesmente, Ló escolheu aquela parte esquerda, onde era, olhou assim, viu aquela campina grande, como se fosse o jardim do Éden, a terra de Zoar. E ali ele foi para lá e falou: quero ir para lá, é muito lindo. E Abraão está: pode ir. Ló não teve o cuidado de orar, de pedir a Deus uma direção. Assim existem muitos crentes que estão andando de um lado para o outro, querendo até sair da igreja, e falam: olha, se acontecer isso novamente, eu não vou mais naquela igreja. Mas é o inimigo que está colocando no coração dele, na mente dele. O inimigo está cegando
obedeçam os pastores. E muitos crentes estão querendo, ficam pulando de igreja em igreja. Irmão, Jesus vai vir uma hora que você estiver partindo de uma igreja para outra, e se você não estiver sob uma autoridade, debaixo de uma autoridade, de uma unção pastoral, você vai acabar perdendo a sua salvação. E não é isso que Jesus quer. Nós precisamos estar vigilantes também nessa parte. Glória a Deus. Quem quer subir aqui com Jesus, diga amém. Amém. Glória a Deus. Nós queremos subir com Jesus. Eu quero, você quer, então nós precisamos nos preparar. O que aconteceu com Abraão e Ló é uma história que está acontecendo hoje. Nós observamos pastores brigando com pastores por causa de um ego, do orgulho, que um querendo ser melhor do que o outro, um acusando o outro, enquanto as ovelhas estão morrendo por causa de guerras espirituais. E a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 6, versículo 10, que a nossa luta não é contra a carne, mas é contra os demônios, é contra Satanás. Irmãos, é tempo da igreja se unir, é tempo dos pastores se unir. Não é tempo dos crentes ficar se envolvendo com qualquer coisa, com política, porque a política que está aí é uma podridão. Aqueles que estão lá, vamos orar por eles. Os servos de Deus que estão na política, vamos orar por eles, para que Deus usa eles para a sua glória, porque Deus tem um plano, como teve na vida de Davi, de José e também de Daniel. Mas se nós estamos fazendo a obra de Deus, continuemos, vamos tapar as brechas. A Bíblia diz que Neemias, quando ele foi para Jerusalém, que ele começou a reconstrução dos muros de Jerusalém, que os inimigos de Deus se levantaram para que eles não conseguissem construir, dizendo: o que você vai fazer? O que vocês estão fazendo? Vocês vão ressuscitar e vão conseguir construir muro dessas cinzas, dessas ruínas? Mas Neemias e os sacerdotes falavam com o povo, incentivavam o povo para que o povo se esforçasse e fizesse a obra. E Neemias colocou soldados nas brechas, armados, para que os inimigos não penetrassem. É isso que eu e você temos que fazer: pedir a Deus que coloque um anjo na porta do nosso coração, dos nossos lábios, dos nossos olhos, na nossa vida, na nossa frente, que Deus tampe as brechas que é em nós, que bata as portas na cara do diabo, para que nós não possamos pecar contra Deus, para que o inimigo não penetre em nossa vida, para que nós estejamos preparados para a volta do Senhor. Glória a Deus. E nós, irmãos, devemos continuar firmes. Vamos orar pela nossa igreja, vamos orar pelos nossos pastores, vamos deixar de picuinha. Não é tempo, está havendo escândalos em massa. Os escândalos seculares do mundo, da política é grande, mas os escândalos no meio do povo de Deus também é grande. E é isso que a Bíblia fala, é mister, que isso aconteça, mas ai daquele por qual veio o escândalo. Nós não estamos aqui julgando ninguém, mas nós estamos advertindo o povo de Deus para que nós possamos parar, aleluia, e observar a palavra de Deus, porque não é tempo de ficarmos brincando de ser cristão, não é tempo de ficar em guerra, é tempo de nos unirmos e fazermos a obra de Deus. Não importa qual seja a sua denominação, mas nós devemos dar as mãos e pregar a palavra de Deus, para que Jesus venha correndo nos buscar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, se não fosse pelos escolhidos de Deus, aleluia, o Senhor já teria voltado, mas a Bíblia diz que Deus ia abreviar esse tempo,
E nós precisamos estar orando. Eu creio também que Jesus já deveria ter vindo há alguns anos atrás, mas Deus está dando tempo para mim e para você se consertar, se preparar para a volta do Senhor. E que você possa ouvir essa mensagem e guardar no teu coração, porque tudo que está acontecendo, os princípios de dores, a crise no Brasil, não pense que vai melhorar, não. O governo que está para ser colocado nos Estados Unidos e muitas outras coisas que estão fora do nosso alcance, os missionários que estão morrendo, enquanto nós aqui estamos tranquilos, é outra coisa também que você deve prestar atenção, porque enquanto lá fora os missionários, os cristãos, os crentes que aceitaram a Jesus, não têm liberdade para pregar a palavra de Deus, nós aqui ainda temos esta oportunidade, esse privilégio de falar em público de Jesus. Mas será que nós temos realmente pregado a palavra de Deus? Ou nós estamos preocupados com a vida do nosso irmão, do nosso vizinho? Nós poderíamos usar, irmãos, as redes sociais e outros meios de comunicação que nós temos agora em nossa mão para pregar a palavra de Deus, para que vidas sejam alcançadas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que quando você coloca uma mensagem na mídia, alguém lá do outro lado, o Espírito Santo faz com que ele acesse e ele ouve a palavra de Deus e aceita Jesus como seu Salvador. Aleluia. Que Deus possa abençoar a amada igreja e que possamos estar preparados. Louvado seja o nome do Senhor para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos nos unir, vamos pregar mais a palavra de Deus, vamos voltar ao primeiro amor. Lembra-se, quando você ia para a igreja ou ia para a igreja sem o pastor falar alguma coisa? É isso que Deus quer de você volte ao primeiro amor. Que Deus possa te abençoar na sua vida, a sua família. E hoje é um culto familiar, mas também um culto da família de Deus. Deus possa encher o teu coração de brasa do Espírito Santo, a ponto de você sair por aí pregando a palavra de Deus. Aleluia. Porque Deus te salvou não foi para ficar sentado numa cadeira, no banco 24 horas, não. Deus te chamou para você pregar a palavra de Deus. Não é para você ficar entre quatro paredes, não é para você ficar dentro da igreja pulando, rodando, mostrando que tem poder ou não tem. Não é isso, não. Deus quer que você saia por aí pregando a palavra de Deus. Então pregue a palavra de Deus a tempo e fora de tempo, que Deus possa nos abençoar em Cristo, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe o seu povo. Vamos colocar de pé e vamos orar ao Senhor. Amém?